Boa noite, João. Mandar uma mensagem aqui, tá? O pessoal entra para a aula. Vou esperar um pouquinho, ver se alguém mais entra e a gente começa, tá? José Vitor, está me ouvindo? Tô sim, eu acho que eu fiz confusão. A outra aula que você deu foi pro primeiro? Não, foi... Você está falando na primeira aula? Terceiro. Você é de que turma? Terceiro ano? Eu sou do primeiro D. Eu confundi, desculpa, Então, por isso que professora. eu vi que eu te chamei na chamada e seu nome não Pois tá na é, lista. eu confundi. Foi mal, desculpa, professora. Tem nada, não. Você assistiu matemática do terceiro ano. Já tô pegando o caminho já pro terceiro já. Então, agora a gente vai ter matemática básica, tá? Com Tá bom. vocês, eu só trabalho a disciplina de matemática básica. Eu acho que matemática com vocês é outra professora. Acho, se eu não me engano, é a professora Sara, é isso? Não tenho certeza. A Sara. Então, aí com vocês eu trabalho só matemática básica mesmo, tá? Tá bom. E hoje nós vamos ver uma noção de conjuntos numéricos. Que sou eu, aquela camiseta. Então vamos lá, vamos começar. Só pegar aqui primeiro D. Fazer a chamada. Meninos, todos estão vendo a minha tela? Todos conseguem visualizar bem a minha tela aí? Carregou para todos? Carregou? Primeiro D. Ok. Então, vamos lá. Os conjuntos numéricos. A primeira a gente vai fazer uma introdução de como surgiu os números, né? E a importância deles, para depois a gente entender qual é a função dos conjuntos. Então, como os números surgiram, né? Eles foram sendo criados de pouco a pouco. As civilizações antigas, até não entenderem a necessidade deles, até então não utilizavam. Mas com o tempo, as dificuldades elas foram surgindo, e aí também com isso surgiu a necessidade, né, do homem ir juntando novos tipos de números, né, além além daqueles que ele já tinha. Então, com o tempo, por questões práticas, foi preciso agrupar esses números e formar estruturas de cada um deles, tá bom? E hoje é o que a gente vai compreender um pouquinho melhor isso daí. Então, vamos lá. Então, os conjuntos, né, os conceitos iniciais, eles são agrupados da seguinte forma. Primeiro, nós temos o conjunto dos números naturais. Depois, a gente tem o conjunto dos números inteiros.
Depois, nós temos o conjunto dos números racionais. E, por último, completando, nós temos os conjuntos dos números reais. Então, essa necessidade de contar, ela surgiu desde o início da civilização dos povos, né? Então, os povos, as antigas civilizações, elas contavam apenas assim, 1, 2 e muitos. Não tinha aquela noção de agrupar de uma forma mais detalhada. Então, esses 3 conceitos sozinhos resolviam já alguns dos seus problemas de acordo com o que eles precisavam. Depois, é claro que, de acordo com as necessidades que foram chegando, houve a necessidade de aumentar essa contagem. Então, foram incorporados mais novos números, né? Com isso, a ideia do zero surgiu só mais tarde. Então, ó, os números utilizados para contar inicialmente por essas civilizações é o que compunha o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais ele é definido somente pelo zero e todos os números positivos. Infinitamente, zero e todos os positivos, tá? Agora, é claro que a gente não tem só os números positivos, nós temos também os números negativos. Com isso é que surge a ideia do conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, quando eles viram a necessidade de subtrair, né? De subtrair os números, aí é onde vem a união, onde surge daí a união dos números naturais com os números inteiros. Então, os números inteiros é a junção dos números positivos com os números negativos, tá? Então, o conjunto dos números inteiros é representado pelo Z maiúsculo. Uma coisa importante que eu não disse ainda, o conjunto ele é representado dessa forma, tá? Então, nós temos aí, ó, conjunto, a letra maiúscula é igual, aí aqui a gente tem uma chave, tá? E essa chave vai representar os números dentro dela, separado por vírgulas. Como está iniciando com 3 pontinhos antes da vírgula, quer dizer que antes desse menos 3, eu tenho uma sequência numérica de números negativos que vai até infinito. Posteriormente, cheguei no zero. E aqui eu tenho uma sequência de números naturais, que são os números positivos, que vão até infinito também. Aqui, ó, primeiro D. Aqui é o conjunto dos números inteiros, é a junção de números negativos com os números positivos, tá? E aí, o conjunto dos números inteiros, ele pode ser agrupado dessa seguinte forma. Em 3 categorias, os positivos, que são também os conjuntos dos números naturais, o zero e os números negativos. E aí a gente pode dizer, por exemplo, que o positivo é o oposto do negativo ou é o simétrico dele, tá? Então, seria isso daqui, ó. É claro que eu tenho que ter um ponto de partida, então eu vou partir em assimetria em relação ao zero. O zero seria o meu centro dessa análise. E aí, ó, o oposto do 1 é o menos 1. Então, ou o simétrico do menos 1 é o 1, tá? Simetria, a gente está falando de duas partes iguais, né? Duas partes, assim, semelhantes. Então, quer dizer, ó, o oposto do menos 1 é o 1. O oposto do menos 2 é o 2 positivo e vice-versa. O oposto do 3 é o menos 3. O oposto do 4 é o menos 4, tá? Então, isso em conjunto numérico é a mesma coisa que eu falar o oposto ou o número simétrico a ele. Então, o simétrico ao menos 4 é o número 4. Simétrico ao menos 3 é o 3, que é a mesma coisa que o oposto do 3, tá? Alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo de entender? Eu gosto de ir perguntando, eu preciso que vocês falem comigo para mim sabendo, viu? Se vocês estão conseguindo compreender, se está surgindo dúvidas. Ok. O João acabou de me responder, e os demais? Vou continuar, tá? Então, nós
podemos definir que o conjunto dos números inteiro vai se relacionar com igualdade e ordem, tá? Verdade, João. O povo tá tudo mudo aí. Eu não sei se está assistindo a aula ou não. Então, ó. Então, nós vamos ter que ver que a relação deles vai se relacionar entre igualdade e desigualdade, tá? Então, vamos ter aí relação de igualdade e de ordem, que é a desigualdade. Então, se P e Q são dois números inteiros, eles vão satisfazer uma e somente uma das seguintes relações. Então, nós vamos ter P igual a Q, porque P é igual a Q, ou P é menor que Q, ou P é maior que Q, tá? E aí, as possíveis relações poderiam ser essas, tá? Então, P igual a Q, P menor que Q, aí eu posso ter menos 5, menos 1, menos 0, 3, depende de qual é a relação do Q. Ou P maior que Q, tá? Então, pode ter essas possíveis relações aí, de igualdade ou desigualdade. Agora que a gente vai entrar num critério aqui, que é identificar, interpretar o que o exemplo está querendo me informar sobre o conjunto numérico, conjuntos numéricos, tá? Então, para mim entender o conjunto e representá-lo, eu preciso interpretar o que o exercício quer dizer. E ele é cheio de representação de símbolos. Eu preciso entender e fazer a leitura desses símbolos para resolver o exercício. Então, ó, certos conjuntos, subconjuntos, né, de naturais e inteiros, são definidos por meio de desigualdade. Então, todas as vezes que eu tenho esses símbolos, ó, menor que, menor ou igual a que, maior ou igual a que, é uma desigualdade, tá? E aí, nesse caso, a gente tem que ficar atento a todo o universo que essa desigualdade está indicando. O que quer dizer isso? Olha os exemplos. Exemplo A. A é igual, ó, X. Vocês sabem o que significa esse símbolozinho aqui? Tipo um Ezinho assim, virado? Vou realçar de outra cor para destacar. Vocês sabem o que quer dizer? Não, o que quer dizer? Não. Pertence, tá? Todas as que vocês tiverem esse símbolo aqui, ó, quer dizer que ele pertence. E se ele for traçado? Se for esse Ezinho virado assim e com traço no meio dele, se ele for cortado, quer dizer que não pertence. Então, anota esse detalhe aí, tá? Isso, não quer dizer não pertence. Então, ó, então X pertence aos números naturais. Essa barra quer dizer a condição. Então, fiquem atentos à condição de desigualdade, ó. X tem que ser, esse sinal aqui, vocês sabem qual é, né? Esse símbolo, vocês sabem o que significa, né? Lembra dele? Alguém me respondeu aqui, vamos ver. Não, aqui, ó, só do exemplo A. Peraí. Quase acertou. Ó, quando eu tenho esse símbolo de desigualdade, só esse viradinho assim, se eu colocar uma perninha descendo aqui, ó, ele vai me lembrar o número 4, não vai? Então, isso aqui quer dizer menor que. Então, a condição é x pertence aos números naturais, então eu já entendo que esse conjunto A, ele só tem números positivos, porque é um conjunto dos números naturais. A condição é que o x tem que ser... Ah, entendi. Então, o João acertou, só digitou errado. Ok, João, então você acertou. Só que a condição é que x tem que ser menor que 4, tá? Então, eu sei, por definição, que o conjunto dos números naturais, ele inicia com o zero e é todos os positivos infinitamente. Então, eu vou ter, ó, conjunto A é igual... Gente, nunca esqueça, conjunto é representado por letra maiúscula, sinal de igualdade e chave, viu? Abre chave. Como o x é menor que 4, eu vou começar pelo primeiro número dos conjuntos naturais. Então, 0, 1, 2, 3. Aqui vai terminar o meu conjunto A. Por quê? Fecho chave e finalizo com um ponto final. Por que isso? Porque a condição
O exemplo é que o x tem que ser menor do que 4. Então, eu tenho que terminar no 3. Agora, vamos agora a um exemplo um pouquinho mais detalhado. Então, ó, exemplo B é igual, ó, x, de novo, pertence, só que agora é o conjunto dos números inteiros. Então, agora, só pela primeira interpretação, eu sei que x tem, que o conjunto B, ele vai ter no seu conjunto os números negativos e possíveis números positivos, porque ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora, vamos para a condição, ó. Só que esse x aqui, ele tem que ser, ó, quando vocês verem esse símbolozinho aqui, ó, quer dizer menor ou igual, tá? Então, ó, se for somente o símbolo, é menor que. Mas se ele tiver um traço abaixo dele, quer dizer menor ou igual. X tem que ser, ó, menos 3 é menor ou igual a x, e o x tem que ser menor que 2. Então, pronto. Eu entendo que o meu conjunto B vai iniciar no menos 3, por quê? Por causa desse símbolo. Menos 3 é menor ou igual a x, então começa pelo menos 3, tá? E ele vai finalizar antes do número 2, porque o x também é menor que 2. Então, ó, letra maiúscula, conjunto B é igual, abre chave, menos 3, porque menos 3 é menor ou igual a x, vírgula, menos 2, vírgula, menos 1, vírgula, 0, e eu vou terminar no número 1, porque a condição é que x tem que ser menor que 2. Fecha a chave, ponto final. Detalhe importante, a representação, o segmento de números dentro da chave, gente, tem que ser separados por vírgula. Nunca esqueça o sinal do número e separe um do outro por vírgula, senão também fica errado, tá? Agora, vamos ao exemplo C. Exemplo C diz que o conjunto C, ó, x, pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, eu tenho aqui uma outra definição. Então, aqui também eu sei que esse x pode ter números positivos e negativos, porque ele pertence ao conjunto dos números inteiros. E a condição é que esse x, ó, presta atenção nisso. O x, ele é maior ou igual a menos 2. Então, agora eu entendo que o conjunto C vai iniciar no menos 2 e vai seguir infinitamente, porque a única condição que o exemplo me passou é só que o x ele tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, conjunto C, letra maiúscula, é igual, abre chave, menos 2, vírgula, menos 1, vírgula, 0, vírgula, 1, 3 pontinhos seguidos, quer dizer que esse conjunto, ele segue infinitamente, tá? No sentido dos positivos. Então, ficou claro como interpretar essas desigualdades aí de conjuntos? Vocês conseguiram entender? Ou preferem que repete alguma coisa? Hein? Deixa eu ver a mensagem que chegou. Qual é a parte que você não entendeu, João? Ou José? Acabei de ver. José, qual é a parte que você não compreendeu? Aqui tá escrito... Ah, é João. Falei José, desculpa. É o que uai, oxe. João tá falando comigo, é porque aqui na turma tem o José Vitor também. João, qual que é a parte que você não compreendeu? Na verdade, você está achando meio confuso, mas é mais a questão de interpretar mesmo, tá? Quando a gente fala nessas condições aqui, tem que estar claro para vocês, primeiro D. O João é o que está interagindo comigo, mostrando as suas dúvidas. E os demais? Amanda, Tiago.
José Vitor. Aqui, pessoal, ó, a gente tem que entender esses símbolos, essas desigualdades. Então, ó, só voltando à explicação, isso quer dizer que, ó, João, por exemplo, primeira coisa, você vai interpretar o seu X é os números que você quer descobrir que pertence ao conjunto, certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender, qual é o conjunto numérico que esse X pertence? Então, vamos pegar aqui o exemplo C. Então, a primeira interpretação minha, eu já sei que o X, que é os possíveis números do conjunto C, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, ele vai ter, na sequência dele, números positivos e negativos, certo? Porque o conjunto dos números inteiros é um conjunto que engloba números positivos e negativos, tá? Depois, essa barrinha é a condição. Essa condição é o que vai te falar, te indicar aonde inicia o seu conjunto. Você vai iniciar de qual número? No exemplo C, o símbolo aqui, ó, maior ou igual, todas as vezes que tiver uma simbologia igual a essa, um símbolo matemático igual a esse, que mostra menor ou igual, você tem que iniciar no número que ele está falando. Está dizendo que x é maior ou igual a menos 2. Por causa desse tracinho embaixo de maior ou igual, é que faz eu começar o meu conjunto no menos 2. Como ele não demonstrou aonde o conjunto termina, só onde ele inicia, então eu vou representá-lo assim, ó. C é igual, abre chave, menos 2, menos 1, 0, 1 e infinitamente. Tá? Então, é assim que vocês têm que interpretar. Isso tem que ficar claro na mente de vocês, tá bom? Então, gente, outro detalhe que vocês têm que ter é quando os conjuntos numéricos vêm acompanhados com alguns desses símbolos aqui, ó. O asterístico quer dizer que você vai excluir o zero. O mais quer dizer que você exclui todos os negativos e só representa os positivos. E o menos quer dizer que você vai excluir todos os positivos e representar somente os negativos, tá? Então, é um outro detalhe que vocês têm que ter claro na mente de vocês, tá bom? Dúvidas? Vou encerrar por aqui para nós fazermos a nossa chamada, tá? Próxima aula, semana que vem, nós continuamos com esse assunto, tá bom? Primeiro D, vou fazer a chamada, chamar você pelo nome, e você me fala presente para mim saber que você tá aí. Você não ligou aí, vai fazer outra coisa, tá? Então, vamos lá, João. José Vitor. Presente. José Vitor, você é do primeiro mesmo, né? Gente, não sai não, fica aí que eu vou tirar uma fotinha aí. Sim, foi sim. Sou sim. É? Então, deixa eu anotar aqui que seu nome não tá na lista. É José Vitor de quê? De Souza Ferreira. Tá. De Souza Ferreira. Pronto, anotado. Amanda. Presente. Por último, Tiago. Presente. O Rodrigues está aqui. Meninos, a nossa aula é só uma vez por semana, não faltem aula não, por favor, viu? Assistam essas aulas, ela é importante para que vocês tenham notas também nas avaliações, nas atividades que nós vamos trabalhar juntos. Então, não faltem. Tenha uma boa noite e até a próxima segunda.
que é quando a gente nos encontramos de novo. Tchauzinho, viu? Depois eu passo a relação para vocês das médias das provas, porque agora que eu estou finalizando, tá? Então, tchau, Beleza, tchau, menino. professora. Beijinhos. Tchau.